Olá, pessoal. Eu sou o Luiz Reinaldo Ferracio Leone, coordenador do programa Solo Agro, e nós estamos dando início a mais um episódio do SoloCast, o podcast do Programa de Educação Continuada em Agricultura Sustentável da Exalc USP. O tema de hoje é o uso de drones na agricultura. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Muito bem, nós estamos aqui com o Gustavo Scarpari, ele é proprietário da SAR Drones. Vou falar um breve resumo dele. Ele é engenheiro agrônomo, formado na Exalc em 2005. Trabalhou em algumas empresas como a Syngenta e a Ihara. Ele tem especialização em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e também é docente dos cursos e treinamentos do programa Solo Agro. Gustavo, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença. O prazer é todo meu, professor, e orgulhoso de estar aqui. Eu tive aula com o senhor, né? Então, para mim é um orgulho estar aqui batendo esse papo. Muito bom. Primeira pergunta, você foi um bom aluno na graduação, Gustavo? Já vou quebrar o gelo já. O senhor que me diz. Não lembro, 240 alunos? Então, na dúvida, eu fui. Foi. Formei. Legal. Inclusive, estou completando 20 anos. Esse ano aqui então, é meu quinquênio. E eu sei que é do senhor também. 40. Né? Então, é isso, cara. Mas acho que foi um bom aluno. Acho que depois foi virando empresário, né? Agora, há uns 7 anos. A gente completou 7 anos agora. A empresa completou agora em agosto. Nós vamos explorar esse... primeira coisa para a gente introduzir o assunto, por mais que se fale de drone, né? Duas curiosidades. De onde vem a palavra drone e de onde vem o nome da sua empresa, SAR Drones? Legal. Esse drone é curioso, viu? Pouca gente sabe. É zangão em inglês, então o drone faz aquele barulho, né? Né? E vem daí, é um apelido, na verdade, né? O nome certo é VANT, né? Veículo Aéreo Não Tripulado. Então, tem gente que usa aquele asa fixa como sendo VANT e drone de asa rotativa como sendo drone. Os dois são VANTs, né? Mas essa é uma curiosidade. Pouca gente sabe. Vem desse nome zangão em Você inglês. comentou que todo drone é um VANT. É isso aí. Mas nem todo VANT é um drone. Não são, cara. Os dois são VANTs, né? Veículos Aéreos Não Tripulados. Sinônimos. Né? Tem vários nomes aí, mas o mais usado é Veículo Aéreo Não Tripulado. É que o pessoal acha que o asa rotativa é o drone, né? E o outro não é drone. Os dois são VANTs e os dois são drones. Né? Tá bom. Antes da gente entrar especificamente no uso dos drones na agricultura, explica um pouquinho, acho que bastante gente conhece você, mas tem um pessoal que ainda não conhece. O que levou você, depois de trabalhar em duas empresas ligadas a insumos, né? Até se você quiser detalhar os locais onde você trabalhou, o que levou você, em determinado momento, a deixar essas empresas e ter a iniciativa de criar uma startup? Tá bom. Foi uma escola multinacional para mim, né? Eu trabalhei na Syngenta e na Ihara. Trabalhei mais na Syngenta, fiquei 12 anos lá. Mas chegou uma hora que eu sentia que eu tinha que sair. Eu queria empreender, eu tenho um pouco de empreendedorismo na veia aí. E eu resolvi assim, vou sair. Eu não sabia o que eu ia fazer. Daí um dia eu voltei de umas férias que eu fiz para fora e voltei com um drone. E eu fui fazer uma imagem, eu estava ainda trabalhando na multinacional, um trator num canavial, o drone voando e aplicando. Eu desci com o drone e vi que tinha muito mato dentro do canavial. E eu mostrei pro cara da usina, falei, seu canavial tá feio, hein? Ele falou assim, Sardinha, esconde isso aí que se meu chefe ver eu tô ferrado. Eu falei, cara, aqui tem uma informação. E eu falei, cara, eu vou montar uma empresa e vai ser de drone. Então, a fagulha foi ali. Saiu daí. E eu não fui muito para esse lado. Depois, eu percebi que a barreira de entrada era muito baixa. Para você comprar um drone, era 12, 15 mil reais, você já tinha um drone super bom. Eu fui vendo que eu não era por ali que eu deveria seguir. E eu vi que o mercado de biológico estava crescendo muito. E continua crescendo muito. E o de drone, eu não tinha dúvida nenhuma que ia explodir. 7 anos se passaram e realmente explodiu. Né? Tem muito, o drone já é uma realidade, né? E eu falei, olha, eu vou para o mundo do biológico. E eu comecei indo por ali, tá? Não fiquei só no biológico, tá? A gente hoje faz pulverização de químicos também. A gente faz uma dispersão de semente em floresta, que é uma coisa curiosa, que até onde eu sei só a SAR Drones faz. É um repovoamento, a gente tem um projeto com o governo bem legal, de recuperação da palmeira jussara na Mata Atlântica. Então, posso falar um pouquinho mais depois, para não esticar a resposta aí, mas... Certo. Não, mas vamos fazer o seguinte, vamos mostrar um vídeo rapidinho que o Gustavo trouxe, falando justamente dessa aplicação de sementes para recuperação de áreas florestais. Vamos ver esse vídeo
Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, estamos voltando. Que interessante, né, essa aplicação, porque passa a ser também um uso ambiental, né? Sem dúvida. Isso chamou muita atenção, né? Esse vídeo aí mostra, né, que pouca gente viu esse vídeo até hoje, então vocês vão ver. Empresas como o Boticário, por exemplo, chamou a gente para fazer eles têm a Fundação Boticário, então a gente está fazendo. Estamos conversando com outras empresas também, então parte de descarbonização, né? Algumas empresas estão precisando fazer isso, de repente isso é uma ferramenta para você recuperar a questão do CO2. Então, assim, é bem legal, a gente é bastante orgulhoso, porque a gente que desenvolveu esse equipamento que vocês viram no vídeo, não é o equipamento que tem para vender. Tá. Então, esse é um pouco do DNA da minha empresa, né? A gente consegue desenvolver. Então, tem muita coisa que a gente ainda está desenvolvendo, tem coisa que a gente pode falar, tem coisa que não pode, mas a gente, desde o começo, eu preferi, foi uma decisão minha, de desenvolver tudo. Né, de fazer do zero, até porque não tinha, né? Hoje você vai no shopping e você encontra um drone para vender, né? Eu chegava e comprar drone no Paraguai, escondido, para chegar até aqui e tal. Então, a realidade mudou, mas eu tenho certeza de que a gente está no caminho certo. O drone é uma ferramenta e tanto. Tá. Você falou aí que o cara da usina falou sardinha. É verdade. Tá com falha no canavial. Sardinha tem alguma coisa a ver com sardrones? Tem, tá esperto, hein, professor? É isso mesmo, cara. Tem gente que acha que é sistema avançado, remoto, não tem nada a ver, é do meu apelido mesmo. E meu apelido ficou, né? O pessoal me conhece como Sardinha no mercado. Então, tem a ver com isso, sim. Eu estava tentando ocultar, mas tem a ver com o meu apelido. Acho que muita gente sabe, mas para quem não sabe, na Exalc, diria que praticamente 100% dos alunos recebem um apelido. Esse apelido fica para o resto da vida e a gente tem muitos amigos que a gente sabe o apelido, mas não sabe o nome. Sem dúvida nenhuma. Então é engraçado isso aí, mas foi legal porque você juntou as duas coisas, né? E eu fiz uma pesquisa, né? Eu bolei uns 3 nomes na época, fiquei assim, pô, será que não fica muito, né? 90 e tantos por cento, falei, não, Sardinha, é esse o nome. E ficou, cara, então tá temos grandes amigos que a gente sabe o apelido e não sabe o nome, né? Eu vou lembrando de algumas perguntas, né? Na área do agronegócio, o drone começou onde? E você comentou alguma coisa dos biológicos, né? Sim. Mas dentro da parte aplicada, onde começou e onde que evoluiu mais ao longo do tempo? Tá. Onde, na agricultura, foi mais a parte de imagem, né? Que você identificava a planta daninha, por exemplo, você começou a identificar falha de plantio. Essa informação chegava muito rápido, mais rápido do que uma maneira manual e com alta qualidade. Então, ali, quando começou tudo, tá? Aonde a gente começou a desbravar um pouco mais? Essa questão do biológico, a gente libera, por exemplo, uma cápsula, tem um controle biológico que chama Cotésia, para o pessoal entender, controla a broca na cana, tá? É uma vespinha e sempre foi aplicado isso manualmente. Você entra dentro do canavial, abre um copinho, tá 50 anos que era assim. Daí a gente bolou isso, outras empresas também fizeram, né? A gente não foi o primeiro, mas a gente bolou um outro sistema. E aí começamos a perceber que o drone era muito mais do que imagem. Não era só para ficar tirando foto, não é só para questão de daninha. Avançou-se muito na questão de imagem, tá muito. E a questão do biológico, então, tem biológico, por exemplo, a gente libera um biológico conhecido, chama tricograma. Ele é um ovinho, ele é tão pequenininho que ele parece uma areia. Então, assim, não tinha outro jeito de aplicar que não de drone. Hoje, 100% desse agente biológico é aplicado com drone. Eu digo para os laboratórios que o drone fez com que esse produto crescesse, né? Essa questão do reflorestamento também é um negócio que pegou meio que de surpresa, né? Ninguém esperava. Então, assim, não sei se respondeu muito a pergunta, mas começou pela parte de imagem. Mas depois foram entendendo de que sim, tem outros potenciais possibilidades de uso, né? E assim, vamos dizer, o pessoal técnico tem a ideia de que o drone poderia fazer aplicação de sementes, por exemplo. Vocês, vamos dizer, nós agrônomos, nós temos que entrar em contato com que tipo de profissional para desenvolver aquela ideia que a gente teve? No caso da Sardrones, a gente tem os desenvolvedores, né? A gente tem algumas pessoas que estão de fora, a gente tem parceria com a Exalc, a gente tem parceria com o ITA, a gente com o Senai, com a Embrapi, a gente fez várias parcerias, né? Porque sozinho dificilmente você consegue fazer. Eu sou engenheiro agrônomo, eu não vou conseguir desenvolver um software, né? Então, a gente tem uns parceiros estratégicos já. Esse da semente, por exemplo, foi um desafio. Eles desafiaram a gente a fazer.
Vocês são capazes de fazer um drone para fazer isso? Eu falei, bora, vamos fazer. E a gente tem impressora 3D. Então, assim, esse é a paixão que a gente tem também de fazer, de acontecer. Então, agora, recentemente, tem um professor também que me procurou agora, semana passada, se eu seria capaz de liberar um negócio que ele bolou. Eu não posso dizer porque a gente está assinado em NDA, mas é um negócio muito legal. E é para cana. E eu falei, professor, a gente vai conseguir fazer e vai ser rápido. Eu falei, como assim? 1 mês está pronto. Ele falou, nossa, então acho que para essa safra ainda a gente vai conseguir fazer. Tá. Então, assim, a gente tem essa capacidade de buscar. Tem coisa que é impossível. Eu já até falo, olha, não vai. Tem gente que quer entregar coisa daqui lá no Porto de Santos. Não é para agora. Isso aí não vai ser. Mas é isso. A gente vai... E o que eu estava imaginando, né? De cara você falou das imagens, né? Aí você falou da aplicação de biológicos, né? Eu penso em 2, vamos dizer, vantagens. Uma é a questão de entrar menos na lavoura. Sem dúvida. Essa é uma, né? A outra é uniformidade de aplicação. Melhora. Além dessas que eu falei, demais. O que mais que tem? Essa eu vou pegar uma de não entrar. Tem um dado, inclusive, que, por exemplo, foi feito em soja, que o trator ele entra, ele amassa 5% da soja. No mínimo, o trator ele entra lá em 5%. E olha só, aquele 5% ali, ele adubou, ele jogou semente, ele tratou e depois ele amassou e matou a soja. O drone não faz isso, ele sobrevoa, então só aí já tem uma baita de uma vantagem. Outra vantagem, economia de produto. Quando você faz a catação, por exemplo, né? Catação, para quem não entende, é simplesmente ir lá e aplicar o produto em cima daquela localidade ali da erva daninha, né? Então, se chama catação. Então, com isso aí você economiza muito produto. Um negócio muito legal é a economia de água, né? O drone usa 10 litros por hectare. É muito comum usar 100 litros por hectare. Olha a quantidade. Então, em média, 80% de economia de água. A questão da questão de ficar mais homogêneo. Tem um estudo que uma usina fez, muito bem feito com o professor, tudo. E ela comparou o avião versus o drone. Basicamente isso. Área de cobertura. Ela chegou à conclusão que, no caso do avião, 60% estava caindo na área, olha só. E, no caso do drone, mais de 90% caía na mesma área. Olha a diferença. No alvo. No alvo. Então, era em cana, tinha a cana que não recebia o produto. Esse produto ou derivou, ou foi para outro lugar, ou caiu concentrado no mesmo lugar. E daí eles mediram isso, para não esticar muito o estudo, eles chegaram à conclusão de que eles vão migrar 100% para o drone. Porque o drone, ele vai exatamente... A gente pode até ilustrar depois, num vídeo onde mostra o drone indo exatamente onde o avião não vai, onde o trator não vai, outras ferramentas não vão. Então, esse é um outro baita benefício que o drone tem, que acho que vale a pena ressaltar. Eu não sei se você tem esse número na cabeça ou aproximado, se uma determinada propriedade, vamos imaginar uma propriedade grande, se ela tinha, sei lá, 10 tratores, né? Dá para fazer uma equivalência do quanto de drones que ela precisaria? Isso vai depender, lógico, do tamanho do drone. Como que é essa... Não tem esse número, tá? Eu tenho esse número, por exemplo, para a Cotésia, né, que ele tira ali pelo menos umas 20 pessoas do meio ali. E hoje está cada vez mais difícil ter esse tipo de mão de obra. Então, isso eu já te falo que pelo menos umas 20 pessoas. Daí você coloca aí ônibus, marmita, banheiro, tem um monte de outras coisas aí que por trás, né? No caso da pulverização, já tem gente falando de tirar um uniporte. Tá? Um uniporte, que é um trator, né? E o drone faria todo o trabalho de uniporte. E a gente está falando de um equipamento de mais de 1 milhão, 1,5 milhão, de um equipamento de 200 mil. Então, será que eu tiver 2 desse de 200 mil? Então, assim, esse número ainda não existe, mas a gente já vê esse movimento. A gente tirando equipamento, né? Já tem usina falando em substituir 100% o avião. O avião tem muita restrição, né? Porque perto de cidade, perto de linhão, tal, tem muito lugar que não vai. E às vezes não pode ir por lei. Entendeu? Não é nem questão técnica. O drone pode, ele vai, ele chega. Então, assim, a gente vai ver esse movimento de retirada de alguns equipamentos pesados, né? Compactação de solos, diesel, por exemplo. Então, um baita de um apelo, né? Para tirar diesel, CO2. Então, assim, eu estou vivendo isso, vivenciando, né? Vocês também estão vendo, mas eu vivo disso, né? E isso tudo em 3, 4 anos, professor. Que tecnologia que evoluiu tanto, assim, desde quando a gente formou na escola, né? Uma explosão, assim, em 5 anos. Agora, recentemente, a DJI, que é a maior marca de drone do mundo, lançou o T100. T100, ele leva 100 litros. 100 litros. Quando eu montei a empresa, o maior levava 5 litros. Olha só, em 6, 7 anos, quanto que evoluiu, né?
100 litros vamos combinar, é 2 sacos de cimento. Olha, o bicho é muita força, né? Uma curiosidade, eu acho que tem muita gente assistindo e pensando se investe, se não investe. Qual é o custo de manutenção de um drone? Gasta em quê? Tá, eu vou dar um passo atrás. Para você investir numa operação de pulverização que é a mais cara. Tá. A pulverização é a mais cara? É a mais cara porque todo mundo... quanto custa o drone? Um drone bom hoje, na casa entre 150 mil, 200 mil, um drone nesse nível aí, tá? Mas aí, por trás disso, ainda tem o gerador, daí tem a carretinha, daí tem bateria extra, daí tem um monte de outras coisas. Você vai investir na ordem aí de uns 300 mil reais, né? Para você ter uma ideia. Então, a manutenção, ela é relativa, porque se você tomar cuidado, é que nem um carro. Se você cuidar, fazer tudo bonitinho, você não vai gastar muito, né? Mas você vai... Pelo menos aí, para não sair sem um número, uns 20 mil por ano você vai gastar pelo menos com um drone, tá? Fazendo troca de hélice, alguma coisa ali, manutenção. Já um drone de cotésia, que é essa Vespinha que eu citei há pouco, você vai investir na casa de 50, 60 mil reais, você já tem um equipamento legal. O dos ovinhos, você vai investir uns 10 mil reais. Então, você vê, o de floresta já vai ficar na casa de uns 100. Então, assim como a precificação. Uma pergunta também bastante comum. Como é que você cobra? Eu cobro por área voada, né? Então, é comum você fazer um contrato. Eu trabalho muito com usina. Então, eu fecho um contrato de 1 ano, eu defino um valor por hectare e daquele valor não mudo nesse contrato. Então, chega no final do mês, eu vou 4.300 hectares. Aí, vezes o valor... me paga. Normalmente me paga 15 dias depois. Então, todo mês eu recebo. Tá. Então, e tem uma diferença muito grande entre liberar semente, pulverizar, cotésia. Cada um tem um preço. Porque cada um tem um custo também de operar, né? Você comentou da cana, né? Nós temos gente assistindo no Brasil inteiro e em outros lugares do mundo, né? Como é que está em termos de drones nos grãos? Vamos pegar soja, milho, ou mesmo outras culturas anuais, como algodão, feijão. Legal. Essa é uma pergunta. E nas perenes? Você comentou da floresta. Ele é usado nas frutíferas, no café? É usado. E assim, se você fizesse essa pergunta 2 anos atrás, eu falava, não é. Olha só como as coisas estão mudando muito rápido. Quem começou e avançou muito? Cana. Cana é a disparada que mais usa. Depois soja foi entrando bastante agora. É que os drones também foram evoluindo, né? Você chegava com um cara de soja, que as áreas são muito grandes, falava que o drone levava 5 litros, o cara nem dava risada de você. Agora, 100 litros, ele falou, opa, se eu tiver 2 desse, ele já começou a ver, então aquela área que o avião não pode, eu vou... Então, ele começou a entrar um pouco mais. Fruta, a gente fez área em abacate, para você ter uma ideia, citros está fazendo bastante, café, o pessoal está adorando. O café, o pessoal mais tradicional, eles olhavam feio para o drone, achavam que era uma névoa, isso não vai molhar. Daí agora eles estão começando a entender, porque essas áreas muito declivosas, e café normalmente é declivoso, banana, muito declivoso, parece que foi feito para o drone, né? Porque assim, ali o trator, que enquanto faz um trator, às vezes faz 1 hectare, o drone faria 30. Olha só que diferença, no mesmo dia, com apelo técnico, né, de você conseguir aplicar mais no mesmo momento, né? Então, assim, todas as culturas estão indo. Uma questão curiosa também, o Brasil é um dos mais avançados que tem, em termos de drone no mundo, tá? Essa questão do biológico, por exemplo, a gente que bolou, a gente que desenvolveu. Na hora o vídeo acaba indo para fora também, a gente fala, isso não tem aqui na Europa. Isso aqui não tem nos Estados Unidos, não tem mesmo. A gente, brasileiro, que bolou e fez aí. Esse vídeo da floresta que vocês viram há pouco, foi parar lá na Europa, cara. E chamou a atenção de investidor lá de fora. Eu falei, cara, esse negócio é muito legal. E não tinha, né? Então, é Brasil. Brasil. Só para situar quem está assistindo, quando ele fala de 2 anos, nós estamos no 2º semestre de 2025. Então, essas afirmações seriam relativas a 2023, alguma coisa assim, né? Exatamente, muito rápido. Uma curiosidade que me surgiu agora. Você falou de área de declive, né? Como é que faz para uniformizar uma aplicação numa área de declive? Tá. A área de declive é a área mais técnica, tá? Exige um piloto mais técnico e tal. Ele tem que fazer um mapeamento totalmente diferente, porque o drone, se ele vai muito próximo do declive, ele entende que ele está chegando perto do chão. E está mesmo chegando perto do chão. Sim. E ele tem muito sensor. Então, o próprio drone recua. Então, aqui não vou conseguir detalhar muito como que é feito um mapa de voo, mas, assim, ele é muito mais técnico, tá? Possível fazer. Agora, tem coisa que não são dronáveis. Cara, não é pro drone. Tipo assim, não é muito perigoso. Então, ele acha que o drone também vai entrar em tudo quanto é lugar. Resolver todos os problemas. Vai resolver, não vai. Então, assim, ele realmente vai em muito mais área, né? Mas tem área, por exemplo, meu time me liga e fala, Gustavo, não dá. Eu falo, então não voa. Simplesmente, não, mas o cara vai pagar, mas não quero.
É muito perigoso. Sim. E não só, às vezes é perigoso para ele mesmo. É um drone de mais de 150 quilos voando, né? Entre carregado, tudo. Então, a gente leva muito a sério isso. Tem agência, né, que regula isso tudo, né? Para todo mundo saber, a ANAC regula, né? A Anatel regula, o DCEA regula e o MAPA, né? O Ministério da Agricultura. Então, são órgãos muito importantes que regulam isso tudo. Só explica para nós essas abreviaturas aí. A ANAC é Agência Nacional de Aviação Civil, né? Que regula a parte de... O DCEA, eu não vou lembrar direitinho o que é, mas é espaço aéreo, tem a ver com o espaço aéreo daí, né? O MAPA, né? O nosso Ministério da Agricultura, né? Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Quando você vai fazer uma aplicação de drone, igual você falou, 150 quilos no ar, você tem que pedir autorização? Como é que funciona? Tem que pedir autorização para tudo. É bem regulado. Tá? E a resposta é bem rápida? Bem rápido, assim. Tudo evoluiu. É que assim, é uma tecnologia que foi tudo muito rápido. Pegou, inclusive, a própria ANAC de surpresa. Né? Pegou o mapa. Eu participei da parte das primeiras regulamentações, eu fui convidado a participar. Até hoje tem uma relação com o mapa de apoio, né? Como empresa e como profissional, cada um foi evoluindo do seu jeito, mas eles se conversam muito. Hoje tenho mais elogios, tá, a fazer. No começo assustou. Todo mundo foi, cara, mas esse negócio está vindo... Você viu, eu acabei de citar, 2, 3 anos atrás, o pessoal de soja nem estava olhando muito para o drone. Hoje já tem disputa até de quem compra o drone maior, né, tal. Então, todas essas agências foram pegas de surpresa com a evolução. Mas todos eles se prepararam muito bem e é ótimo. Eu gosto que isso suba a régua. Tá? Porque apareceu muita empresinha, sabe aquele que o papai compra o drone pro filhão, filhão, agora você tem uma empresa. Não é assim, né? Às vezes ele filma casamento, ele acha que ele pode pulverizar, não, são coisas muito distintas. Sim. Então, no meu modo de ver, quanto mais subir a régua, eu como empresa gosto disso, que vai tirando os picaretas do mercado. Tá certo. E qual que é o treinamento que precisa ter o operador? Tem uma carta, vamos dizer assim, não, chama CAR. Tá? É um curso, né? Ele é exigido, tá? É exigido ter essa carta, entre aspas. Lá é um curso que fala de defensivo, de uso, tá? Muito parecido com aquele profissional que trabalha com avião agrícola. Ele também tem que entender de cauda, que produto que ele está aplicando, tal. Então, isso é exigido, tá? É um curso, né? Mas todo mundo que eu contrato, eu mesmo treino, tá? Tem escolas hoje, né? O MAPA mesmo registra essas empresas que podem dar aula, né? Tal. Então... Só que tudo isso, professor, entenda que em 5 anos praticamente explodiu. 10 anos atrás não tinha esse mundo. Então, essas escolas foram surgindo, as agências foram regulamentando e tinham que ser tudo muito acelerado. A gente vivenciou isso tudo. Eu acho que tem muita coisa para evoluir. O drone não para de evoluir, né? Tem marcas muito boas. Essa DJI que eu citei, ela tem 70% do mercado global. Ela é uma Apple, assim, para todo mundo entender. O Brasil produz drones? Não, ele monta. Tá? Tem empresa que fala que, tá, mas na verdade ela monta o drone. Né? Ela traz peça para cá, mas hoje vem tudo pronto. É incrível o nível que chegou. Assim. Eu vi isso acontecendo, né? O quanto que evoluiu, o quanto que tem tecnologia embarcada. É inacreditável. Até quem vê de fora, o cara que é do trator, assim, foi caramba, cara, não sabia que tinha isso tudo num drone. E tem, velho. É muito legal. As escolas, as faculdades, os colégios agrícolas estão acompanhando isso? Tem gente para ensinar isso para os alunos? Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que devia ter, né? Eu tive recentemente na Exalc agora com um professor falando um pouquinho disso daí. Ele também era uma angústia dele também. Falou, puta, Gustavo, isso aqui tinha que ter mais acelerado. Mas nem todo mundo vai conseguir acompanhar o ritmo mesmo. Mas eu não tenho dúvida que as escolas vão se preparar para isso, as faculdades. Acho que a própria Exalc vai se preparar mais nesse sentido. Eu fui chamado para dar uma aula lá e eu faço questão de ir lá, de falar com os alunos. É bastante comum, né, de perguntar, e o drone, né? E gente querendo montar empresa. Mas eu acho que eles vão se preparar para isso. Realmente é que nem um celular, cara. Seu celular já está antiquado, tenho certeza. O meu também, né? E o drone também. Então, assim, é difícil, às vezes, para a escola, pela dinâmica da escola, né? Conseguir se preparar, mas eu acho que tinha que ter já matéria obrigatória, eu acho, já. Para você que está nos assistindo e nos acompanhando, esse é um dos temas dos cursos de especialização do Solo Agro, né? A gente aborda bastante, dentro do módulo ligado a operações agrícolas, a aplicação, o uso de drones, e o Gustavo é um dos nossos professores convidados. A gente tem colegas da iniciativa privada também que participam do nosso corpo docente para trazer essas novidades, né? O Gustavo, você está falando de um investimento que não é qualquer um que pode fazer, né? Quando a gente pega produtores menores,
por exemplo, ligado a cooperativas. Já tem iniciativas das grandes cooperativas de ter drones para serem compartilhados entre os cooperados? Tem, eu apoiei uma delas assim para dar ideias e tal, não funcionou muito bem. Por quê? Assim, tem um custo para você operar. E às vezes, vou te dar para ficar fácil a resposta. Às vezes ele tem 5 hectares e tem aquele que tem 400 hectares. Eles são cooperados iguais na cooperativa. Ele tem o mesmo direito, porque ele é um cooperado, né? E às vezes você ir lá fazer 5 hectares não fecha a conta. Não fecha a conta. Ele vai acabar ficando o dia inteiro lá para fazer os mesmos 5 hectares, porque às vezes é longe e tal. Então, assim, essa dinâmica ainda não se encaixou, tá? Tanto que a cooperativa, sem citar o nome dela aqui, abandonou o projeto. Estava dando prejuízo atrás de prejuízo. Porque aquele de 400 fechava a conta. Mas aquele pequenininho, mas eu também tenho direito e tal. E daí era uma briga de política ali e tal, então não funcionou. Esses cooperados hoje contratam empresas como a minha. Vai lá e me contrata, eu faço 5 hectares dele. Eu tenho que cobrar um pouco mais caro, porque fica distante, né? Para render, ele me contrata, né? E está sendo comum também o próprio produtor comprar o drone, tá? Às vezes ele tem uma capacidade legal, fala, vou comprar um drone. O meu filho vai operar, é comum. Isso é um movimento que vai acontecer. Hoje você compra drone relativamente fácil. Se você quiser hoje, aqui em Piracicaba, ir lá e comprar um drone, você vai e compra um drone e sai com ele na caçamba da caminhonete. Coisa que, quando eu comecei, não. Às vezes eu tinha que ir em lugar longe, buscar, montar um drone, né? Então, hoje tem uma facilidade muito grande. Você citou a cooperativa tem linha de crédito para isso. Às vezes ele consegue comprar um drone e pagar em 2, 3 anos, com crédito bom, com juros bons. Então, facilitou muito, né? Então, eu estou vendo uma crescente do próprio produtor ter o drone dele também. Já que a cooperativa não vai ter, eu vou ter, né? E espero que continue nos contratando, né? Que a gente é uma prestadora de serviço. De serviço. E o insumo é o mesmo? Exatamente. O defensivo, o fertilizante, o condicionador? Ou tem que ter alguma alteração? Não tem. Hoje não tem. É uma coisa interessante você ter falado isso, porque hoje, por exemplo, o produto, se ele tem registro para aplicação aérea, e todos os testes foram feitos com avião, não com drone, ele já pode ir para o drone também. Isso já está entendido pelo mapa, tá? Agora, a opinião minha. Eu acho que os produtos vão evoluir e eu acho que vai ter produto específico para drone. Mas isso é uma opinião, tá? E alguns colegas concordam comigo. Porque todo estudo que um produto foi feito, eu vi a parte de pesquisa, por exemplo, da Syngenta lá, era sempre baseado em trator e em avião. E ali é um volume de cauda diferente e tal. Então, eu acho que as coisas vão ter, talvez, um produto para o drone. Assim como já tem adjuvante para o drone, isso já saiu, tá? Porque o drone é o volume de cauda muito menor, tá? O tanque é menor. Eu acho que as empresas já estão pensando nisso. De que, olha, esse inseticida aqui é para drone. Ele vai ter uma concentração diferente, tal. Eu não estou afirmando, mas é uma visão minha. Eu acho que isso vai acontecer. E pelo que eu converso com os colegas de multinacionais, ele falou, Sardinha, a gente já está pensando nisso. Então, acho que vai ter. Lógico que tem variação de tamanhos, né? Mas qual a capacidade operacional de um drone, em termos de hectares por hora, alguma coisa? Tá bom, eu vou falar por dia, que um número mais legal. Ele faz entre 70 a 90 hectares num dia, tá? Isso é bom, tá? Isso fazia 10, um pouco tempo atrás. Isso, dependendo como for, uma visão que eu tenho também de futuro, aquela imagem famosa das colhedoras de soja, imagem aérea, assim, várias colhedoras colhendo a soja, eu vejo que isso vai ter um dia com drone, vários drones penteando uma mesma área, né? Aplicando uma mesma área. Já tem tecnologia para isso, de os drones não se trombarem e tal. A ANAC hoje vai regulamentar bem forte isso daí, porque tem que ser mesmo, porque, né? Mas já tem tecnologia para isso. Então, os drones hoje tem drone de 20 litros, tem drone de 40, drone de 70 e agora, recentemente, o de 100, tá? Vai ter maior? Eu acho que vai. Eu acho que não precisa, tá? Porque daí você começa a inserir uma outra dificuldade, que é levar esse drone. Se ele começa a ficar muito grande, você já não leva mais na caminhonete. Tá. Você já tem que ter um caminhão. Então, será que não vale a pena ter 2 de 100 litros, em vez de ter um de 200, né? Tem, por exemplo, avião agrícola não tripulado. Isso é um negócio novo que está chegando, a questão de mais ou menos um ano que chegou aqui. A diferença é de que ele não tem um piloto embarcado. Alguém está pilotando ele, mas é um aviãozinho agrícola. Esse acho que vai tomar mais o espaço do avião agrícola, não do drone. Porque ele, por exemplo, precisa de uma pista. O drone não precisa de pista para decolar. Ele decola do carregador de cana. Isso é uma baita vantagem. Você decolar do lado ali, sem precisar de pista, nada. Então, é por aí. Em termos de culturas, né? Você citou futuro. Você acha que vai crescer nas culturas que já estão consolidadas? Ou vão aparecer sistemas, por exemplo, os sistemas integrados, né? Vamos pegar uma integração lavoura, pecuária, floresta, ou um sistema de produção que tenha mix de culturas entre
as culturas anuais, ou sistemas irrigados que têm várias safras seguidas, com essa agricultura regenerativa, com o uso de vários bioinsumos, não só defensivos, mas fertilizantes também. Para onde você acha que está o futuro aí do uso dos drones? Eu acho que o drone vai participar disso tudo. Tem coisas assim que, claro que não vai encaixar, vai plantar com drone, tipo semente talvez sim, mas não vai sulcar. Ele vai participar disso tudo, né? Ele se encaixa, por exemplo, microbiológico, não é aplicado muito de drone, ainda não é. E microbiológico é o maior mercado, maior que o de macrobiológico, inclusive. Então, a gente já está provocando algumas empresas que trabalham com microbiológico, por que não vender o produto aplicado? Isso é uma coisa legal. Isso faz muito nos Estados Unidos. Às vezes, o cara compra o fungicida já aplicado. O cara vai lá com o avião e aplica. Então, isso eu acho que é uma tendência no futuro porque tem gente que quer comprar o biológico, ele quer usar mais biológico por algum apelo, né? E realmente tem muito apelo usar mais biológico, né? Mas ele não tem como aplicar. Ou então, na região, não tem uma empresa lá para fazer aplicação. Será que essa empresa não pode vender aplicado já? Fazer uma parceria com uma empresa como a minha? Então, isso eu acho que é uma tendência que vai acontecer. E você vai ter muito melhor aproveitamento das áreas usando o drone, tá? Vou dar um exemplo assim mais fácil de entender, maturador. Maturador em cana é uma tecnologia que usa muito em cana. Ela tem um retorno muito rápido, né? Porque para quem não é de cana, é uma tecnologia que se aplica para antecipar a colheita da cana. Basicamente isso. Então tem muita área que ele adoraria usar para trazer essa cana logo para a usina. Ele não pode porque ela não pode voar. Então, assim, com essa questão do drone, ele vai poder ir naquela área que ele não ia. Então, tem muita área que não está recebendo um carinho, um capricho a mais, um nutriente a mais, um trato cultural a mais, porque não pode. Então, assim, quando você vai lá falar com o gerente agrícola, ele fala, pô, Gustavo, que legal, agora eu vou poder aplicar naquela área que eu sempre quis aplicar. Então, assim, acho que o drone vai contribuir, estou dando um exemplo para facilitar aqui o entendimento, mas em várias outras culturas, você citou algumas culturas aí, você citou floresta, eu acabei não respondendo, floresta usa, mas mais para dessecar a área, tá? Para dessecar aquela área que ele tem dificuldade para entrar com o trator, o drone vai lá e aplica um glifosato, né? Recentemente, agora, a gente desenvolveu em coparceria com uma empresa de liberar um sachê, que é mais conhecido, o nome mais conhecido é Mirex, é uma isca de formiga, que também é feito com as mãos, sempre é liberado com as mãos, não tem mais mão de obra para isso. Então, a gente desenvolveu junto com uma outra empresa de liberar esse sachê com drone. Você vai soltando esse sachê cai lá, a formiga abre o saquinho, né? Ela faz o papel dela lá. Então, enfim, o professor tem tanta coisa, se eu deixar eu ficar falando aqui, eu vou esticar demais, tem muita tecnologia legal vindo aí. Mas é interessante. Agora, mais específico, puxando a brasa para a minha sardinha, adubação, né? Muito se discute o uso de adubação foliar. Sempre é um assunto que vai e volta, vem novidade, não vem. Tem gente que aposta, tem gente que fica um pouco receoso. O fato do drone ter entrado contribuiu para melhorar a eficiência da adubação foliar? Sem dúvida. Se pegar esse dado que eu citei agora do maturador, de ele aplicar e realmente chegar na cultura, né? Porque muitas das vezes não era o adubo que estava errado, ele estava sendo mal aplicado, né? Isso eu tenho certeza, né? Então, assim, isso melhorou a gente. Hoje eu digo que metade do que eu aplico já é nutriente. Metade. E a outra parte é praticamente maturador. Então, basicamente, ficou nesses dois. Aplica inseticida também, mas é mais incomum, tá? Então, aplica muito foliar. É que foliar também tem tanta empresa, professor, tem mais de 600 empresas. Então, assim, meio que ficou um mercado assim meio... Não é prostituído, não quero, mas... Ficou meio bagunçado, assim, ficou mal visto, talvez, mas eu acho que o drone vai ajudar a mostrar que o nutriente funciona assim, foliar funciona assim, desde que bem aplicado, né? Agora, a questão de adubo seco, né? O drone, ele usa também, ele tem um outro dispenser que chama dispenser de sólidos, que a gente fala. Ele faz a dispersão de sólidos também, tá? Só que a dose é tão alta, às vezes estamos falando de 200, 300 quilos por hectare, o drone leva 50, 60. Então, você tem que fazer muito voo, e a gente do drone, eu já falo que a gente não gosta de aplicar, porque o rendimento despenca nosso, a gente tem que cobrar mais caro, mas mesmo assim não fecha a conta, e ele judia demais do drone, cara. O bichinho fica... a gente não gosta muito, não. A gente prefere não fazer, mas é possível fazer. Mas é possível. Tá. Nossa, a gente teria assunto para muito, né? Gustavo, esqueci de falar alguma coisa? Tem alguma aqui que a gente não abordou que você gostaria de comentar? Não, acho que pegou bem, professor. Tem muita realmente curiosidade, né? Tem coisas que não são tão do meio agro, né? Uma que eu gosto de falar assim,
De o drone levar uma boia para quem está se afogando. Fala dos outros usos. Isso é um negócio legal, né? Que, caramba, é verdade, né? Então, tem muita de levar uma linha sabe linhão de energia? Tem que levar o cabo até outro lado, né? E, às vezes, aquilo passa por dentro de uma mata, né? Então, você leva aquilo com cabo guia, na verdade, né? Porque o cabo é pesado, você leva a guia. Então, ele leva limpar a placa solar. Porque a placa solar ela tem que ser limpada, porque ela empoeira uma hora e começa a diminuir a eficiência. Então, o drone vai lá e lava. Apagar incêndio de prédio. Então, assim, como a gente mexe do drone, isso não para de chegar para a gente, né? Via YouTube, via outros meios. Então, tem muita curiosidade. Levar comida para o pessoal no campo. Levar comida. Esse drone que eu citei há pouco, o T100, ele tem um dispenser, já vem junto, que ele leva uma caixa, leva até um gerador para outro lugar. Então, assim, realmente é um mundo muito maior. A gente teria que ter o dia inteiro aqui para ficar conversando. Mas eu acho que a gente conseguiu abranger bem todas as frentes aí. E o drone, esse eu tenho certeza que veio para ficar. Eu tenho certeza também que eu saí na hora certa para entrar nesse mundo, né? Sair da multinacional para entrar nesse mundo. E sou apaixonado, cara, por esse negócio do drone. Legal. Uma questão que eu tinha planejado de fazer, acabei não fazendo. Como está sendo a experiência de ser empreendedor? O pessoal novo que está aí no finalzinho da faculdade ou que está procurando alguma coisa e está em dúvida, vou ter o meu emprego com carteira assinada, tal, ou parte para empreender, né? A gente vê muito pessoal novo querendo empreender, né? O que você dá de dica para o pessoal? O que você acha que é fundamental para ter sucesso como empreendedor? Cara, tem que se preparar, né? Eu acho que, para mim, eu meio que fui me preparando sozinho por ter trabalhado em uma multinacional de ponta. Ali eu aprendi marketing, ali eu aprendi finanças e tal. Então, aprenda, né? Tem que ter coragem. Lembrando que está empreendendo no Brasil, acho que é um dos lugares mais difíceis do mundo para empreender, de dificuldade com gente, de imposto, né? Então, se preparar. Tem que ter um pouco no DNA de empreendedor, porque tem muita gente que eu já vi montando e desmontando. Eu falei, cara, mas você não tinha nada de empreendedor, cara. Ele queria que em 2, 3 meses já estivesse tirando o salário, não vai. Uhum. É difícil, né? Tenha consciência de que não é fácil, mas é uma delícia. Tanto que você volta, não volto. Não volto. É difícil, a gente completou 7 anos, a gente já venceu a estatística, né? A estatística com 5 anos, se eu não me engano, acho que 80% quebra. Então, a gente venceu, acho que agora vamos longe. Mas se tivesse que dar uma sardica, eu brinco que tem as sardicas. As dicas do sardinha. Estude, se prepare, cara. E, ao mesmo tempo, assim, não espere ficar tudo pronto, né? Tem um termo que chama MVP, que é Mínimo Produto Viável. É um termo em inglês, mas basicamente isso. Não espere estar prontinho também, não. Vai, testa o conceito no mercado, erra, acerta, mas se prepare, sabe? Não acha que porque você formou, na segunda-feira monta uma empresa, eu me prepararia mais, sabe? Uma coisa que eu também faria de diferente, que é uma pergunta que me fazem, eu contrataria pessoas mais experientes, tá? Que não dá, às vezes, no começo, você contratar uma pessoa experiente, porque a pessoa experiente, ela já traz uma contribuição grande, né? É que no meu negócio, drone, não tinha um cara experiente. Se fosse buscar, eu quero um cara experiente em drone. Não tinha. Tá. Então, assim, nem todo mundo vai montar drone, né? Mas dependendo do segmento que você for montar, tente trazer um experiente junto. Esse cara soma pra caramba, ele evita cabeçadas, né? Então, se você puder contar com um cara experiente, é uma boa. Tá. A sede da SAR Drones é Ribeirão Preto? Fica em Ribeirão Preto, os meninos ficam espalhados, né? A gente tem gente em Goiás. Quanto você tem na sua equipe hoje? Hoje a gente está com 8, mas a gente já foi maior, né? A gente já chegou a ter 14, mas daí você vai vendo, é comum um termo em startup, chama dor do crescimento. Então, você começa a crescer e sentir as dores, né? Em todos os sentidos, financeiro, de gestão, de dificuldade técnica mesmo, né? Daí a gente resolvi, por uma estratégia, enxugar a empresa, fui enxugando para redirecionar desses segmentos todos, cada um tem um nível de lucratividade. Então, eu estou migrando mais para o segmento mais lucrativo, mas daí a estratégia é uma outra conversa, mas hoje a gente está com essa quantidade. Muito legal. Bom, gente, para mim foi muita novidade, eu imagino que todos vocês também aprenderam muita coisa sobre o uso de drones na agricultura. Agora vamos conhecer o outro lado do Gustavo, não do engenheiro agrônomo Gustavo, mas do Gustavo Scarpari fora das atividades comerciais, das atividades de assistência técnica, das atividades como empreendedor. Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta.
Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Muito bom. O Gustavo, essa coisa de empreendedor acho que está no sangue, né? Fala um pouquinho aí do sorvete Cremilda. Da onde veio isso? Esse alguém te contou, hein, cara? Estou sabendo já do sorvete Cremilda. Esse daí, assim, até para empreender no Brasil, você vai por necessidade, né? Ou você tem, às vezes a família já tinha uma empresa e tal. No meu caso foi necessidade. Quando eu estava na escola, né, na Exalc, eu tinha para me manter aqui, apesar de ser uma escola pública, você custa para ficar na cidade, né? Eu comprei uma máquina de sorvete, aquelas de casquinha, e aprendi a fazer o sorvete. Então eu fazia as massas, eu ia de bicicleta levar lá para mim, ficava uma menina fazendo lá no centro de Piracicaba, e a Cremilda porque eu só fazia de creme. Sabor único. Só sabor único. Então eu me mantive na Exalc desse jeito. Ali eu vi que eu já tinha um lado um pouco mais empreendedor. Pouca gente sabe dessa história, alguém te contou, hein? Tá. A gente faz uma pesquisa da vida dos convidados. Mas é legal, mas eu tenho orgulho dessa história aí também. Eu vendia adesivo, na Exalc teve os adesivos de carro que fazia. Então, eu sabia que um dia eu ia empreender. E todo mundo sabia disso. Pô, Serginho, acho que você durou demais até na empresa lá, né? Então, legal. É uma curiosidade aí. Tem anotado aqui também que você tem paixão por futebol. Torcedor do 15? Eu torcedor também do 15, mas eu sou santista. Ai. Nós estamos no segundo semestre de 2025 e a fase do Santos Futebol Clube não é das melhores. Vamos ver se quando você estiver assistindo aí vai estar melhor ou se piorou de vez, né? Não, vai estar melhor. Vai estar melhor, Tem que estar. Mas eu jogava bola, quando eu morei em Santos, né? Um dos motivos de ser sardinha é porque eu morava em Santos. Tá. Eu jogava, sempre joguei bola. Daí depois aquela história, o joelho começa a doer e tal, né? Hoje eu jogo beach tênis. Beach tênis? Não, fala baixo, foi beach tênis. Não, pode falar. Eu jogo de final de semana para distrair, né? Tem que ter, né? E uma coisa também de dica aí, né? Porque o empresário, ele não descansa. Ele é 24 horas, eu sonho com a empresa, certo ou não, essa é a realidade. Você acorda pensando, né? Você vive aquilo e você tem que ter uma válvula de descompressão, cara. Então, jogar um beach tênis, correr, né? Eu gosto de correr. Eu vi que você faz musculação também. Não deu para perceber, né? Olha, se não tivesse escrito aqui, eu não ia perceber. Eu tô brincando. Tô brincando. Não, a gente faz exercício, né? Para manter, mas tem mais a ver com a cabeça, sabe? Você dá uma desopilada aí, cuidar, né? Lógico. Acho que isso é importante. Isso é uma dica também. Eu relaxei bastante. Esses 7 anos eu fiquei muito... Agora, de um ano para cá, que eu voltei a praticar aí. Não, é importante. Porque tem que desviar o foco às vezes, né? Porque senão... Não enlouquece. Porque realmente é difícil controlar a mente. Você acorda pensando na empresa e é natural, cara. Tem pessoas que dependem de você. Tem cara que tem família, dependendo do salário, está no dia certo. Então, o dia do pagamento, acho que todo empresário tem o dia do pagamento. Então, você tem que ter uma válvula de escape, cara. É isso aí. Bom, gente, foi muito legal a gente ter mais um SoloCast com o Gustavo Scarpari. Gustavo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por também participar do corpo docente do Solo Agro. E é muito bacana a gente, como professor, ver os ex-alunos tendo... Sucesso é uma palavra meio difícil, né, de falar o que é sucesso. Mas ver a pessoa crescendo e sendo feliz naquilo que faz. E ficou muito claro aqui nesse bate-papo que você gosta do que faz, contribui com o nosso setor, numa tecnologia que está crescendo demais, né? Então, obrigado mais uma vez. E eu que agradeço, cara. Eu que agradeço, prazerzão. Eu estava ansioso para vir aqui, né? Fazia tempo que eu não te via, né? E vim aqui, fiquei à vontade. Legal. E fiquei, acho que você falou bem de paixão, eu sou apaixonado mesmo, cara. Eu adoro o que eu faço. Eu vou continuar empreendendo, né? Talvez eu tenha outras coisas no futuro, né, tal. Mas eu que agradeço. Prazerzão ter vindo aqui, viu? Muito bom. Para você que está nos acompanhando e quiser saber mais dos nossos cursos e treinamentos, eventos, e-books, um monte de coisa que o Solo Agro faz aí para tentar disseminar a tecnologia do agronegócio. www.soloagro.com.br. Terminamos mais um SoloCast. Até a próxima. Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima.